Muito bem, pessoal, que bacana estar aqui com vocês e hoje a gente está retomando as nossas mensagens, nossos conteúdos e a gente está aqui diante de um propósito. Diante de um cenário novo, nós vamos começar uma série nova e tenho certeza que algo vai ser muito assim impactante para quem vai assistir. E eu queria apenas lembrar vocês que para que vocês sigam a gente nas nossas redes, no nosso YouTube nós temos o nosso canal RConCast, nós estamos no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, procura lá RCon Group e você vai ter acesso a tudo isso. Eu sou o Ralph, eu sou responsável por essa querida e amada empresa, a qual eu tenho o prazer e o orgulho de estar aqui dividindo toda essa experiência com vocês, porque na verdade eu só estou dividindo um pouquinho do que eu vivo no meu dia a dia. E aqui a nossa equipe, ela está aqui de backstage, cuidando de tudo da gente, para hoje a gente começar uma série incrível, que a gente vai falar sobre experiência. Experiência do cliente, experiência de vários outros setores e que vai além do que você imagina. E para isso, sem mais delongas, eu vou apresentar essa pessoa incrível que está aqui, que eu estou muito feliz. Então, dessa vez, olha só, eu vou falar dessa moça aqui, ó. Cadê a Juliana? Ó, eu vou trazer aqui a Juliana do Instituto Seeds of Dreams, do meu amigo querido Claudemir Oliveira, que você já assistiu antes. Caso não tenha visto, dá uma olhadinha no nosso canal. Tem lá a nossa entrevista com Claudemir Oliveira, que é o fundador do Seeds of Dreams. E quando o assunto é experiência do cliente, experiência comprovada Disney, é sobre isso que eu estou falando. Nada melhor do que estar aqui agora com a VP. É isso. A nossa querida Juliana, seja bem-vinda. E salva de palmas para todos nós. E a Juliana é a vice-presidente. Que coisa linda, né? Tão fácil falar agora vice-presidente, né? Chegar aqui como vice-presidente do Instituto Seeds of Dreams. Eu queria que a Juliana se apresentasse. Fique à vontade, aqui a gente já falou, gente, a gente está tomando café, temos aqui uns negócios gostosos, mas a ideia é que você fique à vontade e, por favor, sinta-se em casa. Com vocês... Já estou em casa. RCon é muito especial no DNA do Seeds of Dreams Institute. É assim, uma paixão tremenda por vocês, ver o crescimento de vocês. E o Ralph acompanhou toda a minha trajetória dentro do Seeds of Dreams Institute. Então você viu todo o passo a passo, estava lá com a gente. Desde quando era mato, né? Desde quando tudo era mato. Estava falando agora aqui para a equipe que eu estava aqui quando tudo era mato. É verdade. E é um prazer, que bom que deu certo. Obrigada verdade. a todo o time aí que teve paciência com a minha agenda. Deu certo, estamos aqui. E falar um pouquinho da minha experiência, da minha bagagem, falar de experiência, né, que é a palavra da hora. E hoje eu sou vice-presidente do Seeds of Dreams Institute, um instituto de treinamento corporativo para essa área de experiência do cliente, de excelência no atendimento. A gente traz vários cases de sucesso, várias grandes marcas. O Ralph já teve aí nas nossas imersões, já teve nas nossas visitas. Olha o cenário ali, ó. Certificados aqui dele. É o nosso cliente, nosso aluno raiz e a gente cliente deles, então estamos todos em casa, toda família. Mas é um prazer estar aqui hoje com vocês. Nossa, que bom. Eu, na verdade, assim, estava esperando muito chegar esse dia também, porque você faz parte da nossa história. E assim, eu lembro de você chegando no instituto e falando assim, meu Deus do céu, né? E essa moça que tá aí, no backstage. E hoje eu tô aqui com muita alegria te apresentando como a vice-presidente e com muito orgulho, com muita competência e com muita bagagem e que uma palavra que você falou antes da gente começar, com muita humildade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que principalmente hoje em dia no mercado, a gente está vivendo uma era que todo mundo quer tudo muito rápido. Todo mundo quer subir muito rápido e leva tempo. E a gente que está à frente de empresa sabe que leva muito tempo. E eu acho que apesar da minha trajetória, né, eu vim de uma carreira internacional e aí ter que começar dos bastidores. E eu estava super feliz de começar daquela posição, de crescer daquela posição. E hoje eu nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que eu estaria fazendo o que eu faço hoje. Mas a vida tem esse jeito de levando a gente, mas se você não tiver humildade e fazer bem feito tudo aquilo que você faz, não adianta. Então hoje a gente está vivendo uma era que todo mundo quer atalho, todo mundo quer rápido, todo mundo quer subir muito rápido. Aí quando você sobe, mas é sorte.
Imagina para uma mulher que uma mulher não escuta, que eu já escutei, dentro do Seeds of Dreams Institute, até pela posição Sim. do Claudemir, nosso fundador. Ah, mas ela conseguiu isso, é sorte. Ah, mas é sobrinha dele, isso é sorte. E eu sei, ele sabe, você que acompanhou sabe, que não foi um caminho de sorte, foi um caminho de muito trabalho por trás. Mas faz parte também as pessoas julgarem que todo mundo julga, né? E a gente tem isso muito forte ainda, principalmente aqui no nosso país. Muitas pessoas que têm sucesso são muito julgadas. Sim, sim. Na verdade, você falou uma coisa que me chama atenção. Porque eu aprendi com um cliente que eu atendi há muitos anos, que é a Votorantim. E naquela empresa se falava que por que ela ainda tinha o CEP aqui no Brasil. Mas era por conta da visão do fundador, né? Antônio Hermílio de Moraes, que tinha esse sentimento de que, por maior que fosse a conquista de tudo, essa empresa deveria permanecer com essa raiz aqui. Agora é interessante, olha que coisa muito louca. Você desbravou o mundo, foi conhecer Londres, viveu, aprendeu muita coisa lá, mas você volta agora, né, de anos para cá, a partir de 2017, para um negócio internacional, mas que é essencial para a carreira do brasileiro. Sim. Por quê? Porque eu cito um paralelo entre a Votorantim e vocês. Porque eu entendo que o olhar daquele momento do Dr. Antônio Hermílio, que eu atendi há muitos anos, ele queria essa valorização e a gente precisa se valorizar. Sim. E eu vejo você como justamente o resultado disso, do que muitas das vezes eu ouvia falar assim, cara, a gente quer se capacitar, a gente quer buscar conhecimento e a gente não tem acesso a isso. A gente não consegue. Então a história do Claudemir, que saiu, né, a gente se identifica, né, do zero, do -1 e chegou onde chegou. E agora você trilhando esse mesmo caminho e vencendo, isso é fantástico. Porque você pode hoje, eu vejo você e o Claudemir como referências de acesso àquilo que não era possível. Sim. Então, se eu tive acesso, e meus amigos, familiares, eu digo isso de boca cheia. Gente, vocês precisam ter essa experiência. Não é fácil, não estou dizendo para você que vai ser um negócio absolutamente fácil, porque não é. Só que a diferença está justamente naquilo que você está buscando. O que você está buscando para você? Eu acho que parte desse bate-papo é um pouquinho sobre o propósito daquilo que você entende que é para a tua vida. E a gente tem dividido isso com clientes, parceiros, amigos que se identificam com a gente. E falam assim, não, realmente, sabe, a gente quer um sonho, mas em busca desse sonho ele custa. Custa. O Claudemir fala, sonho alto, preço alto. Exatamente. Não tem milagre, não tem... Eu acho que assim, quando eu voltei da Inglaterra para o Brasil, muita gente questionava, tipo, mas como assim você saiu? Por que você voltou para o Brasil? E tiveram várias razões, uma delas, acho que mais forte, foi a questão de família, porque eu estava naquele ponto, meus avós envelhecendo, eu falei, se eu não voltar agora para curtir essa fase com eles, vou perder esse tempo, eu não vou voltar mais. E sempre, como tinha a opção também de voltar para a Inglaterra, que hoje é outro país que eu tenho muita sorte de ser cidadã também, foi difícil também, né? Foi uma jornada, mas sou muito grata por ter lá a minha casa, onde eu me sinto em casa também. E essa volta teve essa motivação, mas é aquela coisa, eu acho que você tem que estar bem onde você está. Então, assim, não adianta chegar aqui e ficar assim, mas aqui isso aqui não é bom, lá é melhor. Não, aqui tem várias coisas que são boas. Vamos olhar para isso, E né? pra gente hoje, você tocou no ponto de propósito, poder contribuir, poder trazer essa bagagem. Legal. E ajudar outras pessoas no país a melhorar as empresas, porque a gente sabe, empreendedora no Brasil, como é difícil, né? Apesar de serem as que mantêm o país, é muito difícil se manter. Então, pra gente hoje, quando eu recebo um feedback de algum cliente que fala, olha, isso me impactou, isso fez com que eu mudasse, isso me ajudou na minha carreira, falou,
cumprir meu propósito. Mas você, então, já fazer um aspas fora do roteiro que eu estava imaginando, a gente falou agora há pouco sobre isso, antes de começar, sobre o quanto eu tive a experiência em 2019 em Nova York com você, com o Claudemir e a equipe, naquela experiência da NRF, Sim. que a NRF é a maior feira de varejo do mundo. Então, acredite, se você quer conhecer alguma coisa do que vai acontecer no mundo, é através da NRF. Então, quem está antenado com isso sabe aquilo que você precisa fazer para atingir mais conhecimento. Então, já estou dando a dica aqui. A NRF é a feira que todo mundo busca isso. Aliás, os grandes, né? As grandes marcas estão lá. Só que eu fui a primeira vez nesse encontro e eu fiquei perdido sobre como lidar ali com as coisas. E a Juliana, não só com a bagagem profissional, mas humana do jeito que sempre foi, né, me deu todo o suporte, porque eu não estava dominando o inglês. E eu tenho uma mãe que estuda com 90 anos. Eu falei, eu preciso criar vergonha na cara. E acredite, eu fiz uma promessa, né? Então eu falei, eu vou voltar para Nova York. E eu vou voltar com as minhas próprias pernas. E eu vou sobreviver aqui. E graças a Deus, em 2022, eu pude retornar ali e realmente ter a minha experiência, sabe, como pessoa que conquistou algo, que fala assim, poxa, eu estou aqui de forma autônoma, independente, e eu consegui realizar esse sonho. E é libertador, né? E você faz parte disso, então, meu muitíssimo obrigado. Meu parceiro de Nova York. Agora, todos os anos, quando eu volto pra NRF, eu mando mensagem pra ela, Ralf, cadê meu parceiro de Nova York? Não, e eu vou voltar, hein? Me aguarde, ano que vem, a gente tá lá em janeiro, NRF. Aliás, vai ter também, né? Um grupo, como é que vocês estão fazendo agora? Porque, pessoal, é importante, tá? O Seeds of Dreams, você tem acesso a coisas incríveis e únicas da vida. Então, quando você acessar esse site, seedsofdreams.com, né? .org. Então, é importante, seedsofdreams.org.br ou só .org? Só .org. seedsofdreams.org, você acessa o site, você vai ter todo ali o descritivo dos programas, dos projetos, de toda a literatura. É tudo ali mastigadinho para que você tenha acesso a isso e você possa viver isso. E eu posso dizer como testemunha, uma vez que você experimenta isso, o paladar não retrocede. Então realmente faz toda a diferença. Agora, a Fernanda e a Malu fizeram todo um texto aqui de perguntinhas. E aí elas querem fazer esse bloco falando sobre cultura, experiência e o brand, né? E na sua visão, qual a diferença entre uma empresa que entrega e uma empresa que encanta? Uma diferença grande. Inclusive, hoje eu trouxe esse livro aqui para vocês, que eu escrevi junto com o Claudemir, que é o Ub Iwerks, é outro gênio da Disney. Mas eu também sou coautora de um livro sobre soft skills e habilidades comportamentais que eu falo justamente sobre isso, sobre encantamento. Hoje, a gente, apesar de se falar muito de experiência do cliente, a gente tem poucas marcas ainda que entregam encantamento. E tem muita gente falhando, inclusive, na entrega, que é o básico. Sei como é que Então, nas minhas palestras eu falo, pessoal, o básico bem feito não é diferencial. Ele é o básico. É isso. Ele é o mínimo que o cliente espera. É isso. Quando um cliente contrata a RCon, eu quero um evento. Quero que o evento seja assim. Se a RCon só for lá entregar aquele que ele pediu, você só está entregando. Exatamente. Mas como é que você fideliza esse cliente? Que a Disney faz muito bem, o Ritz-Carlton faz muito bem, a Louis Vuitton faz muito bem. Como é que esses grandes gigantes fazem isso? É quando eles dão o a mais. É aquele passinho extra de falar, não, o cliente pediu isso, mas eu consigo fazer um pouquinho a mais e é aquilo que vai gerar o uau. Daqui, Então, né? exatamente. Então, para mim, a diferença das marcas que só entregam, se elas não evoluírem para o encantamento, elas vão perder mercado. E um detalhe interessante, né? A gente está falando agora de inteligência artificial, a gente está falando agora de que no Brasil existe um distanciamento cultural muito grande entre o que a gente está falando de educação, questões sociais. A gente tem uma parcela da nossa sociedade muito pequena que tem acesso a algo muito legal.
e a maioria, eu falo por mim, eu sei o que é isso, não ter acesso a comunicação, a informação de qualidade. A internet está aí, está jogando no ventilador Sim. tudo. Mas como que você vê justamente essa aplicação de toda essa tecnologia hoje dentro da experiência, sobrevivência, encantamento? Como é que a gente joga isso tudo dentro de um mix? E o que sai disso, na tua opinião? Eu acho que assim, tem muita marca que tá indo pro vou ter inteligência artificial. A gente tá avançando com isso. Que nem a época do metaverso. Quem Sim, lembra da época do com metaverso? certeza, com certeza. Era o bom. E aí eu vi as marcas falando, algumas marcas falando de metaverso. Eu falei, mas vocês não conseguem entregar nem o Wi-Fi dentro da loja e vocês querem falar de metaverso. Vamos dar um passo para trás? Que legal. Porque assim, você não está entregando o que o cliente quer. É verdade. E agora a NRF, que a gente participou mais uma edição agora em janeiro, um dos pontos que eu achei sensacional que eles trouxeram foi justamente isso. O cliente, ele não está preocupado se você usa inteligência artificial ou não. Fantástico, O concordo. cliente não liga. O que o cliente quer é que você resolva o problema dele. É isso. Se você vai resolver com inteligência artificial, se você vai resolver com inteligência emocional, que seja a inteligência, Sim, ele quer que você resolva o problema. é verdade. Então as marcas estão... Elas ficam tão bitoladas com essa coisa de falar, preciso acompanhar a tendência, mas elas não olham para a experiência do cliente para ver, mas será que eu tô... Primeiro, eu preciso da entrega bem feita. Sim. A entrega faz parte da etapa. Sim, Você tem que entregar. Se eu quero um evento, ele tem que ser entregue. sim. O diferencial vai ser o atendimento que eu recebo da RCom. Um mais que o Rafa falou, poxa, eu vou colocar isso aqui. Eles não contrataram, mas eu posso colocar para dar, né? Para surpreender esse cliente. Exatamente. Mas a inteligência artificial, ela tá vindo. Sim. Ela não é o metaverso. É, Ela já está presente com a gente há muito tempo. sim. Tem que aprender sobre ela. Porque você vai perder o seu emprego se você não aprender sobre ela. Só que ela vai ter que ser bem lapidada, assim, bem cuidada, porque a gente tá entrando numa era também mais perigosa, né? A gente tá Sim. vendo um monte de problemas aí por conta da inteligência Do mundo, artificial. né? As pessoas acham que você pode migrar tudo para inteligência artificial, né? E estão deixando de pensar. Exato. Então tem que ser uma ferramenta, tem que ser um meio. Não pode ser um fim como muitas empresas estão fazendo de pegar a tecnologia é o fim. Você acaba com a experiência do cliente. Vamos falar do chatbot. É verdade. Ah, o chatbot vai resolver todo o atendimento. É péssimo. As pessoas... Eu não conheço alguém que chegue e fale assim, Nossa, eu adorei esse. Eu ser atendido pelo chatbot. É maravilhoso. Ou então agora temos as nossas personagens, né, artificiais, né? E eu vejo isso exatamente como um complemento. Eu acho muito legal, nós ainda não temos, porque estamos estudando, aquilo que de alguma forma não nos distancie dessa relação que cria memória com o nosso cliente. Exato. Eu acho que o que a gente se preocupa vai muito de encontro, porque a gente tem preocupações que se assemelham também muito com o que você vive, com o que você também ensina, com aquilo que você divide para o mercado, experiência do cliente. E aí eu não estou falando só de Disney, eu estou falando do mundo de uma forma geral, de marcas que realmente agregam a alguma coisa que fique marcada na vida da pessoa. Exato. Então eu percebo isso, sinceramente, com pequenos detalhes. Eu sou a pessoa que eu me encanto com pequenos detalhes. E assim, eu vejo que quando um ser humano se depara com outro e ele se preocupa com um detalhe, eu vejo que ele está fora da curva. Total. E eu acho que fica aqui um recado que a gente podia dar para o pessoal que trabalha com as agências de evento. Porque a galera que trabalha no setor de evento é uma galera fora da curva. Uhum. São pessoas que não dá para você colocar no currículo uma única experiência, ao contrário. Ela é justamente a excelência da diversidade de todas as culturas do mundo. Exato. Em quanto tempo e o quão rápido ela consegue se adaptar para fazer algo, mesmo que ela não tenha essa vivência. Mas se ela tiver o foco de resolver aquele problema, sabe aquela coisa? Eu não sei aonde tem um café, mas eu vou descobrir. Por quê? Eu vou encontrar. Porque, diferente da inteligência artificial, eu não vou fazer uma pergunta para ela, aonde eu vou fazer o café. Não, eu vou levantar,
Eu vou olhar e vou falar assim, bom, não tem ali, eu vou andar e vou buscar um café. Então o que eu sinto que existe uma perda do tempo que a gente está vivendo daqui para agora, as pessoas elas não estão tendo essa disposição para fazer o básico, para fazer o que alguém pediu. Sim. E detalhe, eu acho que o básico, ele vem de uma experiência que a gente consegue simplesmente entender que, poxa, alguém me pediu algo. O que eu preciso fazer? Resolver. Mas Exato. a solução, ela entra... Nossa, saudade que deu do Jim Cunningham, né? É. Quando nós aprendemos com ele sobre o maior... Acho que o maior problema na nossa área de atendimento é a indiferença. Sim. Tem pesquisas, né? 68% dos clientes não voltam para uma empresa porque foram tratados com indiferença. Nossa, isso dá corte, hein? Que legal, né? Que bacana. 68%. Uma pesquisa da American Society for Quality, Sociedade Americana para a Qualidade, fez uma pesquisa para descobrir por que os clientes não voltam. E eles descobriram que 68% dos clientes não voltam porque foram tratados com indiferença. E por incrível que pareça, não é a grana, né? O valor das coisas, o preço, que é o maior problema. Não é, às vezes acho que até a qualidade, né? A qualidade Não é? já assumiu o segundo, terceiro lugar, dependendo da pesquisa. O que está agora em número 1 é a experiência. Cara, surreal, né? Surreal. Mas tanto se fala e poucos ainda fazem. Na verdade, isso é muito fácil de se projetar assim pro mundo, mas... A gente está falando aqui, por exemplo, eu citei Disney, Ritz-Carlton, né, Universal, e o pessoal foca muito nessa questão de falar, mas eu não sou a Disney. Então eu não posso fazer. Não, você está querendo terceirizar a sua responsabilidade, Verdade. você pode fazer. Com certeza. São pequenos gestos, né? Esses dias eu postei um bolo que eu comprei, tava em Maceió. Ah, eu vi. Você viu? Sensacional. Ótimo. Bom lembrar. De um comércio local, Uhum. pequeno, local. Comprei e veio bonitinho, numa caixa bonitinha, um cartãozinho. Delicado. E o cartãozinho não era papelzinho fuleirinho, não, era um papel cartão assim. E ela colocou todas as instruções para cuidar do bolo. Olha só que coisa. Ela precisava fazer isso? Não. Mas veja, ela falou ali do cuidado com aquilo, ela agregou valor para você saber o seguinte, você não está comprando qualquer bolo. Exato. O meu bolo, veja, também foi ovo, farinha, eu não sei fazer bolo, tá? Mas eu sei que a minha esposa faz com ovo, farinha, alguma coisa. Açúcar, é isso também, vai? Isso aí. Não, porque o médico manda cortar tudo. Leite, a Malu falou leite. Beleza, vai tudo isso aí mais um pouco. Pois bem, por que ela fez aquele detalhe? Porque ela tenta criar uma memória com você para dizer, olha, o meu bolo, eu botei carinho nesse negócio, então você não é qualquer uma, meu bolo não é qualquer um. E assim, não vamos, né, também ser tão, como é que eu posso dizer, não vamos ser tão inocentes. É óbvio que muita gente tá nem aí para isso, né? Sim. Essa também é uma realidade, né? Sim. A gente tem um comportamento da sociedade. Sim. Só que interessante, né? Ao mesmo tempo que ela faz isso para todos, sem limitar o acesso isso para as pessoas, aqueles que para eles é só mais um papelzinho, tudo bem, a vida continua. Sim. Mas para aqueles que, assim como eu e você, estamos precisando disso, é onde criou a memória, vai trazer a lembrança e muito provavelmente você vai voltar a comprar bolo lá. Não, e tem uma questão aí que é importante, que às vezes o pessoal fala, mas o cliente não vai dar valor a isso. Você não sabe se esse cliente não vai dar valor a isso. Eu ouço isso. Desde Porque, quando abri a empresa. A maioria dos clientes não vão te mandar uma mensagem falando, olha, eu achei super legal a ação que você teve do bolo. Mas você sabe que teve cuidado ali. Teve. Porque ela falou como transportar o bolo, como cortar, quando guardar, quantos dias guardar Incrível. e tudo isso. Então, assim, o diferencial que eu falo pro pessoal, eu bato muito nessa tecla, é a intenção. Intenção. Boa. Você pode achar que o cliente não tá vendo, mas ele tá. Pode achar que o cliente não percebe, mas ele faz. Então, assim, uma das regras de ouro da Disney é
faça bem feito, mesmo que o cliente não esteja vendo. Excelente, excelente. Aliás, uma das coisas que eu aprendi com vocês numa visita que nós tivemos também na Apple, Sim. onde foi citada uma história. Steve Jobs vai ver o lançamento, acho que do iPhone. Acho que é do iMac. Do iMac, perdão. E aí tinha um parafuso, e aquele parafuso estava destoando daquilo que era a concepção do que era para ser entregue. Só que na reunião o engenheiro vira e fala para ele o seguinte: olha, Steve, ninguém vai ver, né? Isso vai estar fechado. Por que a gente vai gastar com um parafuso personalizável, alguma coisa assim, para esse item, uma vez que só a gente sabe? Aí ele responde: eu já vi. E o que eu acho legal dele é que ele terceiriza também. Ele falou assim: não só eu vi, como vocês também sabem que o parafuso é feio. Então Que vai legal. lá e troca. Sensacional. Então você vê que essas marcas têm esse diferencial. E aí eu gosto de trazer exemplos de negócios pequenos, porque quando o pessoal vem falar, mas essas marcas têm... E esse pequeno comércio aqui? É isso. Ela teve a preocupação de imprimir num papel cartão. Sim. Entendeu? Ela não precisava fazer. E aí vem pro que você levantou. A diferença entre entrega, eu queria um bolo. Ela podia ter entregue só o bolo. Exato. Entendeu? Quando tem esse plus, né? Quando tem esse a mais, é a diferença. Inclusive o Walt Disney, deixo aqui pra vocês outra dica da Disney. Anota aí. O Walt Disney tinha um conceito chamado plussing. O plus it. Que era justamente esse a mais. Como é que a gente pode estar sempre melhorando? Qual que é o extra que a gente pode fazer? Então, por exemplo, a Disneyland, eles estão constantemente plussing it. Tipo, constantemente eles estão melhorando. São com novas atrações, com novas tecnologias, com novas experiências. Então, assim, o que no seu negócio você poderia estar dando um plus? Né, que você podia estar fazendo um extra. E às vezes são coisas pequenas. E as pessoas se prendem. Eu trago um exemplo nas palestras dos restaurantes da Disney. Eles têm um processo que inovou totalmente a experiência que o cliente tem neles. E é uma simples pergunta. Quando você chega nos restaurantes, nos hotéis, nos parques da Disney, eles fazem uma pergunta. Você está celebrando algo hoje? Simples. Pergunta simples, mas que vira processo. Porque não pode ser, hoje eu pergunto pra Juliana, amanhã eu não pergunto. Não, tem que ser processo. Por isso que a Disney é extremamente processual. Exato. E aí eles fazem essa pergunta básica. E aí eu falo, hoje é meu aniversário. Ai, que legal que você tá aqui vindo, né? Celebrar o seu dia. Uma vez eu fui celebrar meu aniversário no restaurante das princesas, no Magic Kingdom. Ficar dentro do castelo. Sim. E como eles estão todos dentro de uma temática... Ele falou assim, mas de que outros mundos essa princesa vem hoje até aqui celebrar o aniversário? Então, assim, não importa se você é adulto, tá todo mundo dentro de um show e você tem que agir dessa maneira. Então, ele fez essa pergunta, eu falei assim, olha, meu aniversário e tudo mais. E aí, no final do jantar, não é que a Disney vai dar jantar de graça. Uma noite aqui, na suíte da Cinderela. Não. Eles trazem um cupcake num pratinho escrito parabéns. Único. Pro cliente nossa, eu não tava esperando isso. É isso. E a Disney consegue transformar a experiência de muitos dos seus guests, né? Que eles chamam cliente de convidado, com uma pequena inovação, que às vezes o pessoal conecta a inovação e a tecnologia. A tecnologia não é, gente. Inovação não é só sobre tecnologia. Fique claro isso. Com uma pergunta e, óbvio, processo e treinamento por trás. Para poder sustentar essa magia, tem que ter muito processo e muito treinamento por trás. Que, aliás, esses processos, treinamentos, vou ter que fazer um merchan, né? Não só das palestras, mas também da imersão que você vai ter acesso quando você participa dessa imersão. Então, as imersões acontecem... Quantas vezes por ano estão acontecendo agora, Julia? A gente tem muitas fechadas. A maioria da agenda é fechada para a empresa. Aí esse ano, por exemplo, a gente abriu uma que é aberta ao público, então pode ir o Ralph, pode ir uma pessoa de outras marcas, são pessoas que compram, né, por adesão. A gente teve uma agora em junho, e a gente vai para a Ásia agora, que é nova.
Que a gente ia chegar agora nessa, né? A gente tá indo pra Ásia agora, ano que vem tem Europa. Isso. Tem a que segue os passos do Walt Disney, que o Ralph também já fez. Que, aliás, assim, ter viajado de trem e feito aquela experiência no trem, ouvindo Claudemir, você falando, e entender, assim, peraí, foi esse processo que aconteceu na vida daquele cara? Entender E dali, a cabeça né? dele. E assim, eu tenho a honra de dizer que nós fizemos parte da primeira turma que entrou na garagem, Foi, dos né? brasileiros. Eu me lembro você falando assim, peraí pessoal, peraí, deixa eu explicar pra vocês, ó, vocês fazem parte da primeira turma que estão visitando a garagem do Walt Disney, onde tudo começou. Foi incrível. Foi a gente emocionante. sempre visitou, tem uma limitação, né, para estar aberta, e a gente conseguiu para aquele grupo, e depois um outro grupo que foi para ter a garagem aberta para eles conhecerem lá dentro. Juliana, pelo amor de Deus, o que vocês fazem? Não precisa contar o segredo, mas assim, como que vocês conseguem ter esse trabalho tão profundo sobre a Disney? É algo assim que é diferenciado. Por que eu tô querendo tocar nesse assunto agora? Porque eu quero que a gente fale do livro, mas... Só que assim, o Seeds of Dreams, eu não conheço, sinceramente, pessoas do mercado que falam da Disney. E existem pessoas muito queridas, parabéns para todos que falam sobre o assunto. Não estamos dizendo que eles não podem falar, não é nada disso. Mas eu não conheço do mercado de eventos alguém com tanta profundidade, tanta experiência, tempo, que eu tô falando, a começar pelo Claudemir, né? Sim. Então eu queria que você contasse um pouco do que é essa história do Seeds of Dreams para essa galera que está com a gente entender assim, cara, quando a gente fala de experiência do cliente, tem um começo, tem uma história, tem o água, tem o processo do suco de laranja, tem uma série de coisas, tem você no backstage, tem uma jornada que eu queria que você contasse essa história pra gente, porque eu tenho certeza que isso vai agregar para muita gente, para entender que quando a gente fala assim, cara, você quer uma autoridade sobre o assunto, né, sobre atendimento ao cliente, experiência e case Disney, e não só o Disney, mas não só a Disney, mas como outras empresas, eu sempre recomendo o Seeds of Dreams, mas eu queria que você contasse isso pra galera, porque é algo que eu já não sei mais achar as palavras aqui, porque é algo que quando a gente vive, a gente fica transbordando isso dentro da gente, a gente fica em casa falando 3 meses depois, e todo mundo, você não para de falar, entendeu? Essa nossa imersão que segue os passos do Walt Disney é o nosso xodó, porque ela é extremamente emocionante. E o Seeds of Dreams Institute, ele sempre foi envolvido em várias causas sobre o legado do Walt Disney. Há muitos e muitos anos. Mais de 2 décadas que a gente está envolvido nesse processo. Então, a primeira vez que o Claudemir foi para Marceline foi em 96. 96. E para quem não sabe, Marceline é uma cidadezinha de 2.000 habitantes, no meio do Missouri, que o Walt Disney disse até os seus últimos dias que foi lá que ele teve os dias mais felizes da sua vida. Então, gravem esse nome. Quem gosta de Disney pode ir com a gente. Ano que vem a gente vai ir pra lá também. Agora a gente tem que levar o Ralph pra essa parte da animação. Desde 96. Então, assim, a gente investiu muito nesses projetos. Muito. Coisas que a Disney não coloca dinheiro. A gente já tá há muito tempo. É muito investimento. A Disney recentemente começou a levar o pessoal pela D23 para Chicago, para Marseille. Recentemente, Seeds of Dreams já estava lá. E não falando, nós somos melhores que... Claro que não, somos fãs da Disney. O Claudemir veio da Disney. Eu sou apaixonada, já fiz, né, vivo isso muito. E então, desde 96 que ele vai para lá. Uau. Então, são muitos anos entendendo esse legado, estudando. Somos muito amigos do pessoal que é dono da fazenda que o Walt Disney viveu em Marceline, na casa de Chicago. Investimos muito em Chicago, tanto que nós temos uma placa do Seeds of Dreams Foundation, que é essa nossa outra divisão, né, mais filantrópica, no quarto que ele dormia em Chicago, na casa que ele nasceu. Nossa. Então, assim, é muito tempo investido, é muito trabalho, é muita parceria com essas pessoas. A casa que ele nasceu não tem nada a ver com a casa que é hoje. E a gente estava lá, então, de novo, estávamos lá quando tudo era mato. Então, assim, a gente não entrou no mercado hoje para falar disso. E vocês se reinventam toda hora, A gente trabalhou muito.
E é uma paixão nossa de investir nesses projetos. Marceline, só para você ter uma ideia, eles têm uma atração lá com os carrinhos que foi doado, inclusive, pelo Walt Disney e o Roy Disney da Disneyland para Marceline. Nós chegamos lá uma vez e a Kay, querida Kay, que o Walt Disney, ela conhecia o Walt Disney, gente. O Walt Disney chamava ela de Sininho. Sério? O Walt Disney dormia na casa dela e dos pais. Ela era pequenininha. Gente, olha... A gente conhece gente que conheceu o Walt Disney, assim, intimamente. Não, e é surreal. Você tá numa imersão dessa e você vê a pessoa, você conversa, a pessoa tá falando, você fala assim... Ela era Cara, Sininho, super amiga nossa, muito querida. Aí ela falou assim, vamos dar uma voltinha aí, vamos ver, a gente fez uma reforma e tal. Estamos andando pelo circuito da atração, quando pensa que não, tem uma placa, várias placas, no chão, né, na parte da atração, e uma delas, Oliveira Family. Sério? Meu Deus do céu, que emoção! Uma surpresa! Que emoção! Aquilo não foi comprado. Que emoção! É isso, né? Não é e comprado. E aí você olha assim, eu olhei pro Claudemir e falei, você viu que a gente tem uma placa? Aí ele falou, eles não contaram pra gente sem nada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eles colocaram uma placa. E até hoje eles... Que memória, memória. Você vê como isso transborda? Essa cultura. Não, e hoje eles falam. Não, eles falam, vivendo... não tem um... Eles falam pra gente até hoje, falou de Disney e Brasil... É vocês. Que legal, que legal. E eu sou suspeito para falar, porque na edição que eu estive com vocês em 22, na D23, tinha aquele banco que eles iam colocar no museu em Marceline. E eu assinei lá, eu coloquei meu nome. E eu não vejo a hora de voltar, que eu quero ir no museu. Eu falo assim, cara, meu nome tá aqui. Exato. Até arrepia de falar um negócio desse. Então incrível. A gente levou muitos brasileiros para conhecer Marceline. Somos pioneiros nisso, com muito orgulho, porque não foi do dia para a noite, como eu falei, são parcerias genuínas. Sim. E eles sabem disso. Vocês transmitem um negócio que é fundamental, acho que no mundo dos negócios. Eu vejo isso para mim, tá? Vocês têm caráter. Sim, que é raro hoje em dia. E assim, podem achar que isso é algo que não seja, sabe, tão interessante e tudo mais... Mas eu acredito que daqui para frente, o que vai sobreviver no mercado são empresas que têm uma cultura forjada em princípios, propósitos, e que o caráter dessas empresas, você observa e você olha as pessoas que fazem parte dessa liderança, isso é vivido pelas pessoas. Por isso que a Disney até hoje, você percebe entre altos e baixos, mudança de economia, dinheiro, guerra, um monte de coisa, e a briga não é fácil, que a gente sabe, mas elas estão ali, né? Elas estão continuando naquela força, naquele foco de manter esse caráter. E eu vejo isso, vi no Claudemir, vi em você, vejo isso, uma coisa que se assemelha com a gente aqui dentro da empresa. E é isso que eu acho que é assim, dizem que o que é ruim, uma maçã podre, dizem que contamina, mas eu acho que também coisa boa pega. E eu acho que quando tem coisas boas acontecendo, a gente pode dizer para uma outra pessoa, ei, é por aqui, ei, é por ali. Para você ter uma ideia, resultado do que você está falando, que eu tudo ali assisti, presenciei, eu falo com o meu vizinho. Eu encontro com uma pessoa no mercado, uma pessoa, sei lá, da igreja, a gente fala dessas coisas, porque você fala, cara, isso é natural, não é que isso é diferente, isso é natural, só que é natural para quem vive. Para quem nunca viveu, fala, nossa, que negócio. Eu acho que tem uma conversão que é possível, sabe? Para aquela pessoa que não conhecia, ela passa a conhecer e fala assim, cara, eu quero viver isso, entendeu? Por falar nisso, eu queria que você falasse desse cara, porque quando eu vi a história dele, eu vou falar para você, eu fiquei chocado com o Walt Disney, cara, conversando com esse cara, reconhecendo quem era esse cara. Ele é o IA daquela época. E eu queria que você ficasse à vontade para contar um pouquinho. E olha, além da literatura toda do Claudemir Oliveira, do Seeds of Dreams, que a gente sempre recomenda, a qual temos a honra de fazer parte de uma página incrível em um dos livros, né, dessa empresa maravilhosa que cita a nossa equipe aqui, a nossa essência. A gente é muito apaixonado por isso.
Mas eu queria que você falasse agora do Ub Iwerks, porque, assim, ninguém imagina o que é esse cara dentro da estrutura do Walt Disney. Eu acho que esse livro aqui, ele seria fundamental para todo gestor, para todo empreendedor, para toda pessoa que precisa falar assim, bom, tá na hora de crescer. Exato. Não é? Tá na hora de reconhecer quem é e quem não é, né? E seguir para frente. E aí, como é que é esse cara aí? Bom, nós somos fãs, né, dos gênios, principalmente os dos bastidores da Disney, que poucas pessoas conhecem. Exato. Nós temos, né, o Claudemir escreveu uma biografia sobre o Walt Disney pelo Senac, lançamos o Roy Disney, que é outro grande gênio que poucas pessoas conhecem, mas que sem ele não existiria Disney hoje, então gravem esse nome, Roy Disney. E esse cara de nome estranho, o Ub Iwerks, é outro que eu diria que é a terceira cabeça dos três. Verdade, então a gente tem o Walt Disney criativo. Sim. A gente tem o Roy, o gênio financeiro. Verdade. E a gente tem o Ub Iwerks, que era o gênio da inovação. Triangula tudo, né? Então cada um com a sua força. É um tripé E certo, pra né? quem não sabe, Mickey Mouse, do jeito que a gente conhece, a forminha do Mickey, foi esse cara que quem desenhou. Não foi o Walt Disney. Olha aí, hein? O Walt Disney veio com a ideia. Então, a alma do Mickey, a personalidade. A história do trem, né? Todo aquele processo, exato. né? Perdeu contrato, né? o contrato, perdeu o seu personagem de sucesso, que era o Oswald. Yes. Que antes do Mickey Mouse teve o Oswald. Quem não conhece, depois procura, coloca Oswald, o coelho sortudo. Legal. Que inclusive parece muito com o Mickey. Diga-se de passagem. Ele perdeu pra quem? Pra essa querida empresa que todo mundo fala. Universal. Então, briga entre Disney e Universal vem de muitos anos. Concorrência acirrada, né? Perdeu pra Universal, mas a Universal estava no seu direito porque estava em contrato. O Walt Disney não leu as pequenas letras. Por isso, até hoje, na Disney, os contratos são 30 páginas. Interessante. Nível de detalhes. E você vê, né, a história, antes da gente chegar aqui, mas olha a coisa muito louca. Olha só, Disney perde tudo pra Universal, beleza? Sai, mão na frente e atrás e olhe lá. Tem os $40, né, que o Claudemir fala na história, né? Eu tenho guardado até hoje o meu dinheirinho que ele me concedeu, o meu investimento. E aí vem o Walt Disney debaixo de toda pressão e todo desânimo e cria esse personagem numa viagem de trem, né? Aquela história toda. Só que aí, cara, e aí? E como recomeçar, né? E aí tem esse recomeço maravilhoso da garagem, que tudo começa numa garagem, impressionante. Tudo começa na garagem, né? Com $500 emprestado. Emprestados do tio Bob, né? Tio Bob. E aí você vê toda essa questão de o recomeço desse cara, desse foco. Quando a gente visitou a garagem, gente, a gente visitou a garagem, a gente visitou onde foi o primeiro estúdio, vamos dizer assim, né? Naquela rua que ainda tem uma gráfica. E assim, é surreal. E aí esse cara, ele entra em cena a partir de que momento? O Oswald foi desenhado pelo Ub também. Essa eu não lembro. Então o Ub é desde Kansas. Sim, do Laugh-O-Gram. Lá em Kansas City. Que é a outra parte que você tem que fazer. Então, essa eu não fiz ainda, gente. A gente precisa fazer a essa. outra parte que a gente faz Chicago, Marceline e Kansas City. Kansas City é onde o Walt Disney começou a vida dele como empreendedor, né? Sim. Ele entrou nessa... E fora que quebrou várias vezes também, né? Faliu 3 vezes. E aí, isso depois, obviamente, mais pra frente, já com Oswald... o Ub quem desenhou. E aí, quando ele descobriu que perdeu o Oswald, na volta, ele, no trem, teve essa ideia. Imagina, você perdeu o seu personagem de sucesso, perdeu os seus animadores também, porque tudo, levaram né? tudo. E aí, o Mickey nasceu, o conceito do Mickey nasceu. E muitas pessoas conectam na história que foi inspiração de um camundongo que ele alimentava lá no Laugh-O-Gram, em Kansas City. Essa inspiração de ser um camundongo. Mickey não é um rato, gente. Camundongo, hein, por favor, Mickey hein? Mouse não é rato. Mickey Mouse é camundongo. Diga-se de passagem, é mais simpático. É o que a minha filha quer ter em casa. E a gente fala assim, você tem certeza? Camundongo, Mickey não é rato.
E você vê essa história de resiliência dele. E o Ub estava lá. Então, os primeiros curtas do Mickey Mouse, os primeiros filmes, ele fez sozinho, o Ub Iwerks. Sozinho. Pra época, ele era assim... Um gênio. Que ele... Até hoje ele é um gênio, né? Então, assim, o Walt Disney fala que o Ub Iwerks era o canivete suíço dele. 1001 utilidades. Então o Walt Disney vinha com as ideias malucas, e aí o Roy, o financeiro, tinha que achar dinheiro pra bancar essas ideias malucas. E o Ub, ele chegava e falava assim, será que a gente podia fazer algo assim? Acho que não, né? Muito fora do comum. Aí o Ub, não, acho que eu consigo. Eu conheço alguém assim que trabalha com a gente. Então, e quem é o Ub Iwerks aí na empresa de vocês? E assim, a história dele é fascinante. Ele também veio de uma jornada muito desafiadora. Às vezes o pessoal acha que o Walt Disney veio de família rica. Esses caras não vieram de famílias ricas, vieram de famílias humildes. E o Ub teve uma jornada difícil também, né, de praticamente ser abandonado pelo pai, dele ter que ser o homem da casa. Passamos pela casa dele. Cada imersão a gente vai melhorando, né? A gente passa pela escola que ele abandonou, porque depois ele teve que trabalhar. Vamos à casa dele, muito, muito simples. E ele virou Teve uma época que ele saiu da Disney. Então ele e o Walt Disney, né, brigaram ali. O Walt Disney tinha um ego muito grande, o cara não era fácil. Mas ele voltou e participou de várias inovações, de atrações, não só dos filmes, de novas tecnologias. Então, assim, ele é um cara que é o outro pai do Mickey Mouse, né? Que agora vocês descobriram. Então, a próxima vez que falarem, não, pai do Mickey Mouse é só o... Opa! Ouvi o podcast da Juliana e não é só o Walt Disney. Mas eu acho que uma lição muito forte disso, e que o Walt Disney era muito bom, é reconhecer talentos. E saber quem é bom onde. Porque às vezes você tem um talento que está sendo usado num lugar que ele não é bom ali, ele não vai florescer. Né? Falando de psicologia positiva, ele não vai florescer naquele lugar. É verdade. E o Walt Disney era muito bom em identificar quem era bom e investir. Teve uma época que o Ub Iwerks ganhava bem mais que o Walt Disney. Eu ouvi isso e eu... Não vou dar vários spoilers, vocês vão ter que ler o livro. Mas é incrível. Mas teve uma época que o Walt Disney pagava mais, bem mais o Ub Iwerks do que ele mesmo, por conta desse talento. Ele era, assim, é um cara que a gente tem muito orgulho de trazer para os holofotes, principalmente aqui no Brasil, né? Tem um livro dele feito pela neta dele, nos Estados Unidos, e porque ele foi essencial. Então hoje a gente se aprofunda tanto no Império Disney porque é um case, assim, fantástico. O legado que tem por trás, sabe? As pessoas que contribuíram. E esse foi um dos caras que contribuiu para hoje ser o Império que é. E eu vejo uma coisa assim que... Bom, primeiro que eu acho uma bênção tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque é uma bênção. O que é uma bênção, pessoal? É quando você tem acesso a algo que você fala, puxa, isso está mudando a minha vida. É só questão de parar para pensar, olhar, aprender e praticar. Sim. E assim, não quer dizer que a prática nós vamos acertar. Eu acho que esse que é o grande lance. A gente tem uma tendência a quando começam as práticas, começam também os erros. Os desafios. Os desafios. E não quer dizer que vai dar certo. Porém... Se a gente continue, eu brinco aquele continue a nadar, continue a nadar. Da Dory. Sabe? Então, assim, eu entendo que a gente precisa continuar a nadar. Porque eu, enfim, né, tentei jogar basquete um tempo na minha vida, eu vivi do esporte, posso dizer isso, o problema é que eu continuei comendo pãozinho igual, né, na época que eu era 80 quilos, né, então, imagina, 1,94 m com 80 quilos era uma vareta, né. Agora eu ganhei alguns quilos a mais, mas assim, eu tinha um amigo que ele corria com a gente 15 quilômetros, acredite, eu corria 15 quilômetros. E aí quando a gente já estava no 12 pro 13, aí vinha o técnico de bike e falava assim, quem nasceu para ser diamante vai aguentar, mas para quem é vidro pode ficar pelo caminho. E ele passava assobiando, sabe assim? Sim. De bike. E a gente assim se arrastando no Ibirapuera. Aí esse amigo meu, ele falava assim, ô Ralph, e eu assim, fala meu, o que você quer, cara?
Só tem um jeito. Eu falei, o que você quer falar, cara? Vambora. Ele falou assim, tem que suar, tem que suar, tem que suar. E hoje eu parei para pensar, cara, é realmente entender essa transpiração da vida da gente. É necessário a inteligência, a estratégia, mas segurar a transpiração. Porque a transpiração é quando você tem que acordar muito mais cedo, pegar aquele ônibus, aquele metrô, aquele trem e falar, cara, eu vou levar 2 horas para chegar no trabalho. Mas entender que você está no foco. Que essas 2 horas, 1 hora vai cair para 1h30. Porque se você manter o seu foco, você vai entender que você mora longe do trabalho. O que você tem que fazer? Trabalhar, melhorar, conquistar e entender que aquele trabalho faz bem para você, aquilo te acrescenta, faz sentido para você, eu vou morar mais perto. Então, para que eu vou perder 2 horas do tempo da minha vida? Eu agora consegui 1h30. Pode não parecer nada, mas os 30 minutos faz diferença. Sim. Continue a nadar, continue a nadar. Vem no primeiro mês, no primeiro ano? Não, continue a nadar, porque depois de um tempo, olha que legal, agora você leva 1 hora. Mas depois você fala, se eu cheguei de 2 a 1, eu posso chegar agora a 30 minutos. E por que não? Ah, mas a minha empresa mora num bairro muito chique, muito caro, muito legal. E quem disse que é impossível para você? Eu entendo que a gente tem uma tendência a se acomodar tanto com as coisas boas quanto com as ruins. Sim. A nossa adaptação é É impressionante. Você está numa zona de conforto no local ruim ou no local bom. Aí eu fui numa pregação lá em Orlando, na igreja Primeira Batista lá de Orlando, e eu consegui entender o que o pastor estava falando, que ele colocou uma cadeira e colocou um sofazinho do lado. E ele falava sobre seguir a Cristo. E ele falava assim, olha, esta cadeira aqui, as pessoas não querem ficar nela porque ela te obriga depois de um tempo a levantar. Mas a outra te faz um convite a ficar. No primeiro momento é legal ficar, é confortável. Sim. Mas vai chegar um tempo que esse conforto vai começar a fazer mal. Teu corpo não vai exercitar, não vai ter circulação. Ele vai estar numa posição que ele vai estar estagnado daqui a pouco. E você não percebe, mas você está todo travado depois. Já a outra cadeira, ela é o necessário. Então a gente tem que entender o que é o nosso necessário, né? Porque quando você compartilha toda essa pesquisa, vocês ensinam a gente a entender o processo das coisas. A pesquisa de vocês, a investigação, é único. Só não aprende quem não quer. Tanto hoje, no meio de inteligência artificial, que você entra no chat GPT e fala, me escreva um livro. E ele escreve, ok, mas eu te garanto que eu vou te falar. O Claudemir já escreveu vários livros, né? Eu tenho 2 livros. Gente, dá trabalho. Esse aqui foram 5 anos de pesquisa. 5 anos de pesquisa para estar nessas páginas. 5 anos. Então, assim, às vezes o pessoal fala, mas livro é caro. 5 anos. 5 anos indo, conversando com pessoas, viajando investindo, pelo mundo, né? Investindo pra... É que nem palestra. Fala assim, mas o valor de vocês... Olha o quanto a gente investe. Exato. E a gente tem essa cultura de investir muito. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa, mas você viaja pra todo... É investimento. Sim. Porque eu preciso trazer o que tem na Islândia que eles estão fazendo que é diferente. O que tem em Nova York que a gente vai pra NRF. E com consciência total, né? Sim. Fomos pra Ásia. Tanto é que às vezes minha mãe fala, você não viaja assim, desliga? Porque toda hora você viaja, mas você tá falando do teu trabalho. Eu falei, mas mãe, faz parte do né? Da vida, né? E eu falei assim, esse é o nosso diferencial, de eu poder trazer algo que eu fui estudar. Exato. Então, assim, é aquele que você falou do continuar a nadar. O pessoal precisa... Você precisa investir. Você precisa investir tempo. Você precisa, às vezes, de investimento financeiro. E eu acho que um erro, a gente falando de liderança, falando do Walt Disney, falando do Hub Iwerks, eu vejo muito comum, a gente trabalha com grandes empresas. Você conhece nosso portfólio de clientes. Tanto daqui, América Latina, multinacional. E um erro que eu vejo é, o líder vai, investe, faz uma imersão. Aí volta. Aí a gente tem os programas online, por exemplo. Uhum. Que, aliás, maravilhosos. A gente fala assim, olha, o que você viveu lá, a gente agora vai fazer uma versão online o dia inteiro. Manda a tua equipe. Isso. Ninguém manda.
Sério? Aí fala assim, mas... Não, eu vou replicar. Como é que você vai replicar? Você não replica. Aí eu falo, gente, a gente precisa quebrar essa mentalidade que ainda existe aqui. Eu escuto às vezes, mas vou investir, ele vai embora. Você quer que ele fique burro dentro da sua empresa? Mas essa matemática já está Não provada fecha, que pessoal... ela é invertida. Ela, na verdade, não agrega. Na verdade, você perde talento. Você não agrega pessoas. Você não consegue reter pessoas. Você não consegue criar parceiros de trabalho. Exato. Porque eu entendo que, assim, a preocupação da nossa... Mas isso tem muito da influência da nossa sociedade. E nem estou falando de síndrome de brasileiro vira-lata, tá? Estou falando do mundo. Sim. Onde o dividir o conhecimento é algo que me prejudica. Mas já está provado que o dividir o conhecimento, ele agrega. Sim. Agora... Entender que ser um replicador, aí é que tá a diferença, né? Poxa, tá bom. Como executivo, o cara vai lá, vive tudo, arrepia a pele do cara, e aí vocês desenvolvem um programa online para pelo menos falar o seguinte, tudo bem, a tua corporação... E ao vivo. E ao vivo. Pra ter a emoção, não porque é? A gente não gosta de coisa só gravada. Não, exatamente. A gente fala, venham pro ao vivo, porque você tem emoção, você tá ali em tempo real. Cara, a pessoa tá ali. Eu assistia online, eu ficava assim, eu falei, gente, como passa rápido, porque é um dia inteiro de você ter acesso a tanto conteúdo. E detalhe, tá? As pessoas que eu convidei que participaram da imersão online, daquele dia, todas falaram, Ralph, é um divisor de águas na minha vida. E isso vai agregar demais no meu dia a dia, no meu trabalho. Ninguém falou assim, agora eu sei, vai ficar só pra mim. Sabe? Não, e eu adoro. A gente tem muitas lideranças que vão, muitos clientes que vão, trazem e de fato replicam. Criam eventos, treinam as equipes. E assim, eu tenho exemplos fantásticos. Inclusive, a Mariana, eu gosto de citar o exemplo dela da tenda. Muito querida, a Mari Lima. E ela fez um projeto sensacional quando ela voltou de lá. Então ela trouxe muito do encanto de lá, fez o evento, tinha brigadeirinho com Mickey e tudo. Ela quis trazer e realmente replicou. Sensacional. E pra gente essa é a parte mais... E a gente empurra os clientes pra fazerem isso. A gente teve um pós-imersão agora. Sim. Então depois de 30 dias da imersão, a gente se reúne para cada um falar um pouquinho do que já colocou em prática. Por quê? A gente força você a botar a mão na massa. Ai, que legal! Então a gente fala, pessoal, lá em Orlando, a gente fala, pessoal, em 30 dias a gente vai se reunir online e cada um de vocês vai falar o que vocês já começaram a implementar, o que vocês aprenderam. Ou desafios, E assim, pra mim a parte mais gratificante do trabalho. Quando você olha e fala assim, nossa, realmente fez a diferença, essa é a parte mais gratificante. Então tem gente que coloca a mão na massa, mas ainda eu vejo muitas lideranças que não investem nos seus colaboradores quando tem oportunidades como essa. Porque eu entendo, não dá pra você mandar todo mundo pra Orlando. Sim. Mas treinem a equipe, porque não adianta, não existe milagre. Não adianta vir hoje e falar, pessoal, a partir de amanhã eu quero todo mundo atendendo bem. Tá? Mas como é que a gente faz isso? Então eu acho que essa é uma das provocações que eu deixo para as lideranças. Legal. Não deixe de investir nos seus colaboradores, nas suas linhas de frente, porque não adianta cobrar resultados se você não está dando as ferramentas, dando ensinamento, dando treinamento. E eu vou acrescentar, para a gente caminhar agora para os finalmente, mas dizer o seguinte, as pessoas precisam entender a importância do conteúdo. Existe muita informação na internet, rápida, e a gente entende que, tudo bem, o tempo da gente hoje nos obriga a fazer muitas coisas em menor tempo, Sim. Mas a gente precisa selecionar o que é de fato cultura, o que é conhecimento e o que é aquilo que nós vamos aplicar. Eu vejo o Seeds of Dreams como realmente a ferramenta para o público, sabe? Que precisa, sabe, mais que uma ferramenta na verdade, né? Ele é de verdade todo o acervo de conteúdo real para quem fala assim, cara, você quer aprender algo sobre a experiência do cliente, sobre o que é empreendedorismo, sobre o que é que você fazer do teu ponto A para o teu ponto B, da tua empresa, da tua vida e tudo mais que você queira para subir a régua e se diferenciar de verdade, olha, eu vou falar para você que é tudo muito barato.
perto do que a gente vê, o quanto sai caro a perda de pessoas, a perda de talentos, a perda realmente de tudo aquilo que você fala, poxa, eu estava aqui, eu não percebi e foi embora. Então eu acho que tem que ter uma virada de chave, uma mentalidade que eu espero que esse podcast ele possa trazer para as pessoas. E, cara, vira a chave. Se eu puder deixar uma mensagem para você é o seguinte, meu amigo, minha amiga, vira a chavinha. Vira a chavinha enquanto é tempo. A ideia desse encontro aqui hoje é porque a gente já sabe que o que há de vir pela frente pode ser muito legal para muita gente, mas pode ser muito duro, muito difícil para quem não virar essa chave. Então, enquanto é tempo, vira a chavinha. Vira a chavinha e, por favor, aqui não tem merchan, comercial de nada, a gente só está dividindo o que a gente tem. Aqui não estou pedindo like, não estou pedindo nada, eu só estou falando para você, galera, isso aqui é para dividir com essa comunidade que segue a gente, nossos clientes, amigos, parceiros e aqueles que a gente fala assim, você conhece alguém que precisa ouvir isso? Por favor, manda para essa pessoa. Bom, seguindo agora, né, para os nossos finalmente, eu quero dizer para você que assim, que coisa bacana conversar com você, porque de verdade isso passa rápido e assim, eu tô me controlando, porque já me avisaram aqui, Ralph, beleza, mas assim, eu quero ficar assim a tarde inteira contigo. Qual que é a mensagem final dessa Juliana de hoje para esse público, para as pessoas? Se você quiser falar sobre tendências, eu queria que você desse o seu fechamento, a sua vontade, conforme você quiser e fique extremamente à vontade. As câmeras são todas suas. Eu acho que, primeiro, pelo lado pessoal que a gente tocou um pouquinho, né? E acho que vem da minha trajetória e uma lição muito grande que eu tive. A gente tá vivendo essa era de que todo mundo quer tudo rápido, todo mundo quer crescer muito rápido. As redes sociais, elas fortalecem demais essa questão de sucesso. E aí muitas pessoas acham, mas porque eu não estou aqui? Primeiro, foca onde você tá. E faça muito bem feito onde você está. Desconecte-se desse mundo que fala que todo mundo tem sucesso, 30 anos você já é milionário. Sai fora dessa vibe, porque ela não acrescenta. Então, primeiro de tudo, eu acho que é isso. Segundo, tenha humildade. Tenha humildade para aprender, invista em conhecimento. Eu adoro estudar, estudo até hoje. Mudei de cargo, isso não muda. Invisto demais nisso. Então, assim, conhecimento. Porque a gente está chegando numa era que a gente acha que a inteligência artificial vai resolver tudo. Só que se você deixar tudo para a inteligência artificial, é você que vai sair do mercado. Então, mais do que nunca, invista em conhecimento. Muitas pessoas me abordam e falam, o que eu faço para subir na carreira, para mudar? Conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira de você. E assim, é libertador. Como o Ralph tocou aqui sobre inglês, como é libertador e é o que vai te levar para outros ares e é o que vai te fazer se manter competitivo nesse mercado que está avançando cada vez mais, principalmente com essa chegada da inteligência artificial. E falando de negócios, eu deixo essa provocação para as lideranças, que é algo que eu vejo muito frequente. Invista nos seus colaboradores. Porque assim, se você não investir neles, como consequência, você vai perder os seus clientes também. Porque não existe experiência do cliente de sucesso sem uma boa experiência do colaborador. Essa conta não fecha. Então a gente precisa cuidar das nossas pessoas para que a gente tenha sucesso com os nossos clientes. São eles que alimentam os nossos clientes, são eles que entregam a experiência lá na ponta. Então eu vejo muito ainda as lideranças focadas em só eles aprenderem, mas e quem tá ali entregando? Então, deixo essa provocação para vocês aqui, foi um prazer imenso estar aqui. Estou em casa, e muita gratidão, porque realmente a RCon faz parte do nosso DNA. A gente olha fotos dos eventos que vocês já fizeram e a gente se emociona, a gente fala muito de vocês, a gente coloca vocês nas nossas orações sempre também, porque vocês são pessoas boas e o mundo precisa de gente boa assim, viu? E que sorte que Deus coloca essas pessoas boas no nosso caminho. Você é muito linda. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter tido esse tempo na tua agenda, que eu, graças a Deus, sei que é muito maluca, mas você é uma pessoa que faz a diferença por onde passa. Obrigada pelo apoio sempre. Na verdade, a nossa equipe... Desde o início, hein? Olha, que Deus te abençoe de coração e obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. Foi uma honra estar com você. Viu? A honra foi toda minha. Obrigada mesmo. Pessoal,
Infelizmente eu tô encerrando, porque quem me conhece sabe, eu queria ficar aqui, né? Vocês já entendi, tá tudo certo. Mas o que eu vou pedir para vocês é que vocês, por favor, sigam a Juliana. Juliana, teu LinkedIn, Instagram, qual é? Instagram tá Juliana Seeds of Dreams, super fácil de achar. E no LinkedIn também, Juliana Oliveira, se colocar Seeds of Dreams, porque tem muita Juliana Oliveira. Vocês vão me encontrar, a gente posta conteúdo diariamente sobre essa questão de cultura, experiência do cliente, experiência do colaborador, onde a gente traz muito da psicologia positiva. Nossa, a gente precisa falar desse tema. A gente precisa voltar para falar só de psicologia positiva, hein? Exato, e tem muito a ver com a experiência do colaborador. Então, a gente continua essa conversa por lá. Vamos marcar uma segunda, quando der, para a gente falar sobre psicologia positiva, para você trazer isso. E também preciso marcar um retorno para o Claudemir. De repente faz um bate-bola, se der a agenda dos dois. Eu sei que é difícil, mas já pensou? Tá aqui com a gente o Claudemir e a Ju? Pelo amor de Deus. Então assim, galera, muito, muito, muito obrigado por assistir esse conteúdo. E eu peço a você que realmente divida isso, da mesma forma que nós estamos dividindo com vocês. Eu acredito sinceramente que aquilo que é bom, que a gente divide com alguém, aquilo vai reverberando pelo mundo afora. E aí é legal quando a gente encontra alguém por aí dizendo assim, puxa vida, eu sabia algo assim e quando eu conheci fez toda a diferença. Então, meu muitíssimo obrigado. Fica aqui um agradecimento a todos vocês da nossa equipe de produção. Acredite, tem uma galera aqui cuidando da gente. Então, obrigado de coração por tudo que vocês fizeram e por todo o apoio. Fica aqui, então, encerrado o nosso podcast, que você leve com todo carinho aos seus ouvidos, seu coração, e a gente se vê na próxima. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau!